bem-vindos ao Professor Faz Escola. Hoje nós iremos fazer as aulas da sequência de atividade 5, aulas 3 e 4, para as turmas do 6º ano, pessoal. Essas aulas vão falar sobre a ampliação e redução, ângulos correspondentes. A página que a gente vai encontrar essa atividade será a página 154 do livro Aprender Sempre, volume 1. Os objetivos da aula: compreender a notação de ângulo, diferenciar ângulos retos, agudos e obtusos, utilizando instrumentos não convencionais, medir ângulos utilizando transferidor, medir ou estimar a medida de um ângulo utilizando a malha quadriculada, associar ângulos correspondentes em figuras poligonais correspondentes representadas em malha quadriculada, associar ângulos correspondentes de figuras poligonais em situação de ampliação ou de redução representadas em malha quadriculada. Vamos lá para o primeiro exercício. Para diferenciar um ângulo de outro, podemos nomeá-los, ou seja, dar nomes a eles. Observe o exemplo a seguir. Olhem aqui, pessoal, nós temos um arco formado por duas retas que se conectam no ponto P, criando aqui um vértice. Temos o ponto Q e o ponto M. Esse ângulo tem como vértice o ponto P. Então vamos nomeá-lo por MPQ. A gente está nomeando MPQ. Ou QPM. Observe que existem duas maneiras de nomear esse ângulo. No entanto, o ponto que representa o vértice do ângulo fica sempre ao centro e recebe o símbolo do acento circunflexo, o símbolo aqui. Pessoal, o que a gente deve observar? Toda vez que a gente tem vértices, forma um ângulo. E para nomear esse ângulo, a gente vai deixar o ponto do vértice no meio e a gente vai utilizar os pontos laterais para simbolizar qual ângulo a gente está dizendo. Então, quando eu falo o ângulo QPM, eu estou dizendo esse ângulo. Então, a gente sempre deve ter a ideia de que o ângulo a ser nomeado ficará no meio e com o acento circunflexo. Agora, nomeie o seguinte exercício A. Nós temos 3 pontos, turma, mas a vértice é o ponto E. Então, só de olhar aqui, eu já sei que o E vai receber o acento circunflexo. E aí eu posso escrever, então, LED ou DEL. Alternativa B. Nós temos o ponto B sendo a vértice. Ele é o ponto de encontro. Temos o A e o C também. Aqui, então, o ângulo está sendo formado no ponto B. Então, eu sei que o B vai receber o acento. Como a gente vai poder nomear? ABC ou CBA. Exercício 2. Podemos usar como medida de abertura dos ângulos o grau. Um ângulo cuja medida é de 90 graus é chamado de ângulo reto. Quando a medida for menor que 90 graus, é chamado de ângulo agudo. E quando for maior que 90 graus, ângulo obtuso. Para essa atividade, pegue uma folha de papel e faça uma dobra qualquer. Em seguida, faça outra dobra, de modo a sobrepor o vinco da dobra anterior, conforme exemplo a seguir. Falta a primeira dobra. Vamos lá, pessoal. Para fazer junto com vocês, eu tenho aqui um papel e a gente vai fazer essa dobra. Então, a gente vai dobrar a primeira vez e a gente vai passar o dedo aqui para deixar reto. Percebam que a gente tem aqui uma reta e essa reta forma um ângulo, tá bom, pessoal? Chama ângulo raso, ângulo de 180 graus, que ainda não foi apresentado para vocês. Na segunda dobra, ele vai fazer isso aqui, turma, ó. Ele vai deixar o finco um em cima do outro. E aí a gente vai formar dessa maneira. Pessoal, aqui nós acabamos de formar um ângulo de 90 graus. Então, eu tenho a folha inteira. Se eu faço essa dobra, eu consigo um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. E a parte boa disso daqui,
Qualquer papel que eu fazer isso aqui vai dar o mesmo ângulo. Essas duas dobras vão dar o mesmo ângulo. O ângulo formado pelas dobras é um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Posicione esse ângulo reto que você construiu sobre os ângulos a seguir e verifique se são reto, agudo ou obtuso. Só para lembrar, reto 90 graus, agudo menor do que 90 graus e obtuso maior do que 90 graus. Exercício A. Pessoal, aqui eu vou precisar que vocês tenham papel em mãos e coloquem na tela do celular ou na tela da TV ou coloquem no computador. Mas vejam quais ângulos são formados. Só de olhar a figura A, eu posso perceber que nós temos um ângulo reto. Reto. Quando eu olho para a figura B, se eu posicionar esse meu papel, eu vou perceber que é um ângulo agudo. E na figura C, fazendo a mesma coisa, posicionando o nosso ângulo de 90 graus, notaremos que esse ângulo é maior que 90 graus, recebendo o nome de obtuso. Exercício 3. Na atividade anterior, classificamos os ângulos sem medir, apenas considerando se a abertura era igual, maior ou menor que 90 graus. No entanto, às vezes precisamos ser mais precisos quanto a essas medidas. Para tanto, utilizaremos o transferidor. Utilize o transferidor e meça os ângulos representados a seguir. Bom, turma, o transferidor é essa régua que a gente tem aqui, ó. Acabei de colocar uma imagem da régua. Vocês vão pegar esse transferidor, vão posicionar o ponto central aqui, ó, com a reta. E aí vocês vão perceber qual o ângulo que vai estar sendo formado aqui do lado. Então, no caso aqui, ó, na A, se vocês posicionarem o transferidor, vocês vão conseguir ver qual o ângulo que está sendo formado aqui dentro. Se você fez aí a medição, nós teremos então aqui um ângulo de 25 graus e na figura ao lado 130 graus. Vamos para o próximo exercício, turma. 4. Para ângulos desenhados em malhas quadriculada, podemos determinar ou estimar suas medidas usando como recurso o quadradinho na malha quadriculada, cujo ângulo mede 90 graus. Então a gente sabe que cada quadradinho tem um ângulo de 90 graus. Determine as medidas dos ângulos na malha quadriculada abaixo. Turma, figura A. Nós temos aqui o ângulo totalmente parelho com o quadradinho. Então aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Um ângulo reto. Na figura B, eu posso perceber que o ângulo é menor que 90 graus. Logo, é um ângulo agudo. Mas qual é o valor desse ângulo agudo? Turma, notem. Aqui, ó, está sendo cortado na diagonal desse quadradinho da malha quadriculada. A diagonal está formando a metade desse quadrado. Então, se é a metade e o ângulo inteiro vale 90, quanto é metade do ângulo? 45. 45 graus. E no exercício C, nós temos aqui, ó, um quadradinho inteiro e nós temos a metade de outro quadradinho. Quanto vale o quadradinho inteiro? 90. Quanto vale a outra metade? 45. Vamos somar. 90 mais 45 vai dar 135. Vamos para o exercício 5, turma. Nessa atividade, vamos tratar de ângulos correspondentes entre figuras poligonais. Observe os triângulos ABC e DEF. Pessoal, esses triângulos possuem ângulos correspondentes. Então, os ângulos são parecidos, mas não necessariamente a figura é parecida. Mas os ângulos são. Então, eu poderia aqui, por exemplo, ter uma medida de 4 e aqui eu poderia ter uma medida de 7. Mas como os ângulos são correspondentes, serão figuras geométricas correspondentes. Então, os ângulos permanecem semelhantes. Complete as sentenças abaixo. O ângulo BAC corresponde ao ângulo, vamos ver, o BAC. BA, ó, é o Azinho que está com o chapéu, no caso, que ele está querendo. Então, esse ângulo aqui. Qual ângulo é correspondente na outra figura? O EDF ou FTE.
DF ou FDE. Exercício B. Ângulo ACB. Ele quer saber o ACB. O ângulo laranja aqui, pessoal. O ângulo laranja lá da outra figura é o EFD ou DFE. EFD, não podemos esquecer o acento circunflexo, ou DFE. C. Os ângulos ABC e tais ângulos são correspondentes. Então vamos ver o ABC. Ó, o B é o verde. Então vamos ver o verde. Então pode ser assim, os ângulos ABC e DEF são correspondentes. Ou podemos colocar também que os ângulos ABC e F e D são correspondentes. Exercício 6. O pentágono MNPQR. O pentágono MNPQR é uma ampliação do pentágono HIJKL. Observe-os a seguir. Então perceba que esse pentágono, uma figura com 5 lados, é menor do que esse daqui. Mas é uma ampliação esse pentágono maior. Então a gente mantém as mesmas proporções. Notem que os ângulos são correspondentes. Os ângulos são parecidos. Então, complete a sentença a seguir. O ângulo IHL. Cadê o IHL? IHL é o roxinho aqui, ó, o azulzinho, pessoal. É o azulzinho, melhor. O IHL corresponde ao ângulo NMR. O M no meio. Ou então a gente pode colocar como RMN. Os ângulos JKL e qual é o correspondente com ele? JKL. Nós temos o K aqui. Então é o ângulo laranja. O correspondente vai ser o PQR ou RQP. Nós vamos colocar RQP ou PQR. Próximo exercício, 7. O quadrilátero ABCD é uma redução do quadrilátero EFGH. No entanto, estão em posições diferentes. Observe-os. Nós temos então aqui, turma, duas figuras que são semelhantes, mas a posição não é. Notem, a gente tem o ponto mais extremo aqui, ó, virado para cima nessa primeira. No caso aqui, nós temos o ponto mais extremo virado para a esquerda. Então, vamos lá. Para encontrar o ângulo correspondente, chamamos-los coloridos. No quadrilátero EFGH, qual o ângulo que está verde? Qual é o EFGH? É o da esquerda. O ângulo verde será EHG. Ou GHE, certinho? E no quadrilátero ABCD, qual o ângulo que está verde? Ó, aqui é o DAB, ou, eu vou colocar aqui do lado, tá bom? Ou o DBA. Ou então, turma, a gente vai colocar o BAD. BAD. Portanto, esses ângulos são correspondentes, ou seja, o ângulo EHG corresponde ao ângulo DAB. Alternativa B. Partindo da premissa, turma, que a gente vai começar a colocar apenas um ângulo, tá? O nome de uma forma de escrever esse ângulo. Mas saibam que dá para escrever de duas formas. No quadrilátero EFGH, qual ângulo está em vermelho? E no ABCD. Então vamos lá. Vermelho. Aqui é o HEF. Então, nós temos o ângulo HEF. E no outro quadrilátero, nós temos o ABC. O B está em vermelho. ABC.
Portanto, esses ângulos são correspondentes, ou seja, o ângulo. E aí eu vou colocar os nomes diferentes. F, E, H, corresponde ao ângulo CBA. Escrevi das duas maneiras possíveis. Agora com você, qual o ângulo do quadrilátero ABCD corresponde ao ângulo FGH do quadrilátero EFGH? Justifique, faltou um Fzinho aqui, sua resposta. Vamos lá. Qual o ângulo corresponde ao FGH? Cadê o FGH, turma? FG. A gente quer saber qual é o ângulo que corresponde aqui. É o azulzinho, é o D. Então, o ângulo ADC ou CDA corresponde ao FGH. Então, ADC ou CDA. Turma, chegamos ao fim dessa nossa aula. Nomear ângulos é um pouquinho mais delicado, a gente tem que ter esse detalhe de perceber qual é o vértice que está pedindo, ou seja, qual o ângulo que vai ser nomeado. Devemos sempre colocar esse vértice no meio dos 3 pontos e não podemos esquecer do acento circunflexo, tá bom? Mas do resto é bem simples a gente conseguir fazer essa localização. Obrigado por assistirem mais esse vídeo. Aguardem as próximas aulas que nós teremos aqui no canal. E não deixem também, pessoal, de curtir e compartilhar nossas aulas para os colegas. E, se vocês tiverem dúvidas, podem colocar aqui nos comentários do YouTube ou me procurar na sala de aula, certinho? Muito obrigado por assistirem mais um vídeo. Até a próxima, turma. Tchau, tchau. Ó, pessoal, a gente tem um bônus aqui, ó. Essa aqui é a Hannah, minha cachorrinha. Certinho? Dá oi, Hannah! Até a próxima aula, turma!